De volta com o Correio Debate, a gente vai retomar aqui os comentários do empresário Roberto Cavalcante, que está aqui comigo nos estúdios. E eu quero falar de um efeito paralelo ou um efeito colateral dessa pandemia, que é a questão do desabastecimento. Vez por outra, acontece uma ameaça de desabastecimento. Nós estamos passando por 360 graus de desabastecimento. E é importante que o nosso telespectador entenda que é um desabastecimento mundial. Empresas mundiais estão passando por esse mesmo problema. Razão pela qual, às vezes, eu acho que algumas críticas feitas ao desabastecimento brasileiro são muito severas em excesso. Eu dou um exemplo. Uma das maiores fabricantes, o melhor fabricante de automóveis do mundo, fica na Alemanha, um país que todos conhecem pela sua disciplina e competência. E uma das marcas alemãs, que é a Porsche, ela momentaneamente suspendeu a exportação de produtos, haja visto que ela não tinha disponibilidade de produto montado para fornecer ao mundo. O Brasil vai passar um período que não vai receber esses carros importados, porque lá na Alemanha, Stuttgart, a fábrica não tem componentes para fazer a montagem desses automóveis. Quando eu me deparo com a Alemanha, uma empresa como a Porsche, passar por uma circunstância de desabastecimento, eu passo a ser compreensivo no sentido do que está se passando. Aqui no Brasil, nós temos um relacionamento comercial com Honda Automóveis, e a Honda, que também é uma empresa conceituadíssima, ela voltou à sua produção local aqui no Brasil no dia 12 último. Hoje nós estamos 15, há 3 dias atrás ela voltou, mas esse mês ela não produzia, desabastecendo os seus concessionários. Isso para acontecer com uma empresa japonesa, os senhores não têm a menor noção da gravidade. Por quê? Porque são empresas programadas de forma com extrema disciplina, extrema competência, zero risco. Então, está acontecendo. Eu vou dar um testemunho pessoal, gosto muito. Ontem à tarde eu tentei comprar 2 câmaras de ar. E me dirigi às lojas de câmaras de ar aqui em João Pessoa. E cheguei em várias, não tinha. Cheguei em uma delas, que é Pneu Car. Fui magnificamente atendido e o proprietário da empresa abriu no computador, disse: doutor Roberto, se o senhor quiser levar, eu tenho uma. Eu sugiro que o senhor leve essa uma que eu tenho, e eu não tenho nem expectativa de receber. E assim fez no computador e eu levei. Já não há mais nem se você chegar a pedir um desconto. O cliente, quando chega numa loja que por a proteção divina encontra um produto, se agarre com esse um produto e compre. Perdemos a força da barganha. Até porque se não quiser tem uma fila, né? Aí me dirigi a outra loja no centro da cidade, até parabenizo as 2 lojas. Acho que os comerciantes são pessoas fantásticas. E foi a Casa do Borracheiro, lá na cidade baixa, na cidade antiga. E lá fui muito bem atendido, não diferente dos outros clientes que estavam também sendo bem atendidos, mas me foi mostrado que também só tinha uma câmara de ar. Se eu quisesse 3, não tinha conseguido as câmaras de ar. Então você veja que é uma coisa que você não espera nunca que esteja em falta. E a possível reposição dos estoques para esses comerciantes, eles não sabiam quando nem por que preço. Por isso que eu assisto hoje esse momento que nós estamos vivendo de transição brasileira de fornecimento de vacina. Imagine a logística e as dificuldades que o Estado está tendo. O Estado, quando eu falo, são governo federal, governo estadual e governo municipal, para adequar esses suprimentos desses insumos. Imagine os hospitais, as UPAs e os centros de tratamento de saúde, o problema que estão tendo para serem abastecidos com componentes que fazem parte de um kit para fazer intubação, por exemplo, que não é apenas o tubo, tem uma série de remédios e de
produtos que fazem parte desse kit médico para poder colocar uma pessoa entubada. Então, eu acho que nós temos que ser mais tolerantes. Eu muitas vezes assisto até em programas de rádio a intolerância porque aconteceu isso. Olha, faltou tal coisa, tal. Mas é uma intolerância das pessoas que não vivem o cotidiano, não vivem o dia a dia do que é ter sua empresa, sua casa comercial com os suprimentos para atender. Porque para o comerciante, ele gostaria de ter o infinito de estoque. Não é? Desde que, não é verdade? É verdade. Ele não poder atender 2 câmaras de ar para um cliente que não estava regateando, nem estava questionando a forma de pagamento, é o cliente ideal. Mas eu, graças a Deus, fui abastecido pela boa vontade dessas 2 casas comerciais, mas assisti o que é que está se passando no Brasil e o que está passando no mundo. E não sejamos incisivos, duros no tocante a reclamar de determinados fornecedores aqui no Brasil. Por quê? Porque no Japão está acontecendo a mesma coisa, na Alemanha está acontecendo a mesma coisa, em todas as partes do mundo está havendo essa restrição de abastecimento, que é a quebra da cadeia. Na hora que você diz, fique em casa, em muitos países fizeram um local extremamente rígidos, houve durante esse período a não produção de componentes, ou a logística até de entrega. E teve também um movimento na contramão, que é aquela corrida para fazer estoque. No caso dos supermercados, sentiram isso, né? Em São Paulo, por exemplo, foi muito sentido isso. As famílias corriam para estocar. E causou esse pânico do desabastecimento. É verdade. Hoje, até nesse ponto, nós estamos com a cabeça reequilibrada. Né? Mesmo com toda a campanha de difamação, mesmo com toda a campanha contrária, toda a campanha que prega o terror, prega que você amanhã não sabe o que vai acontecer com sua vida. Isso é muito ruim. Eu acho que o ser humano tem que se energizar de coisas positivas. A minha mensagem é sempre positiva, sempre de otimismo, para que as empresas, nossas ou outras, passem por isso e passem por isso com equilíbrio, com compreensão, com satisfação de fazer aquilo bem feito. No caso dos carros, o senhor falou em Alemanha e Japão. São 2 economias certamente entre as 10 maiores mundiais. E talvez as 2 mais estratégicas, mais equilibradas, mais disciplinadas. E são fabricantes de veículos também reconhecidos mundialmente. Há 100 anos. Há 100 anos. Não é? Então, a gente dá para fazer aí um comparativo do que a gente está falando em relação ao Brasil. E uma doença nova. Uma doença nova. Imagine, uma doença nova. Uma doença na qual a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, tenha errado tanto nas recomendações para o mundo todo. Verdade. Nossa esperança aí é que tem esse paraibano lá no Ministério da Saúde, ver se ele trabalha também para ajudar a gente a debelar tudo isso. A Paraíba está iluminada. Verdade. Porque a Paraíba tem, com a graça divina, pessoas fantásticas. Pessoas que nós estávamos há momentos atrás, eu e Hermes, escolhendo quem vai ser o próximo convidado para que nós possamos entrevistar aqui na primeira terça-feira de cada mês. Surgiram tantos nomes fantásticos, tantas oportunidades fantásticas, que isso me alegrou muito de estar num estado que tem essa reserva humana de extraordinária qualidade. Pessoas que saíram praticamente do zero e construíram um império, vamos dizer assim. Mil histórias e todas belíssimas histórias. Verdade. Doutor Roberto, quinta-feira que vem aqui com os comentários, né? Lembrando que o quadro Correio Convida é sempre na primeira terça-feira de cada mês. Exatamente, estaremos juntos.